Muito bem. A intenção desse estudo, né, do Apocalipse não é ler todo o livro do Apocalipse. A intenção desse estudo é fazer com que nós tenhamos uma familiaridade com todo o livro do Apocalipse, principalmente com os códigos do livro. Esse é o motivo principal de a gente estar estudando aqui o livro do Apocalipse, nessa série de palestras chamada Apocalipse Decodificado. Então, você que está ouvindo pelo DVD, né, você vai ter todos os slides na sua tela, certo? Não vai ter apresentação aqui, como nós estamos fazendo esta noite. Você vai ter essa apresentação aí na sua tela, na tela da sua TV. Então, o livro do Apocalipse, para que nós possamos adentrar nos códigos que há no livro, né, nós precisamos ter um panorama do que é o livro do Apocalipse, que é um livro muito falado, é um livro que foi muito lido, muito discutido, mas é muito pouco compreendido. Esse livro é um dos livros menos compreendidos da Bíblia, não é? Então, é necessário que haja essa abordagem histórica, cultural do livro, para que nós possamos ter uma ideia melhor do contexto do livro, do contexto teológico do livro. O livro do Apocalipse é um dos livros mais teológicos da Bíblia, no sentido de que ele é todo uma revelação. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que quer dizer revelação. Então, todo o livro é todo uma revelação, não é? Então, vamos começar aí com os slides, né, no PowerPoint. Primeiramente, os dias do apóstolo João, não é, são os dias do Império Romano. O Império Romano ainda está em ascensão, nos dias em que João escreveu o Apocalipse, que, ao que tudo indica, foi em fins do século I. E nesta época, nos dias em que João escreveu o Apocalipse, essa aqui era a abrangência do Império Romano, né? Todo o Mediterrâneo. Isso aqui é o mar Mediterrâneo. Aqui é a Itália. Aqui está Israel. Patmos está por aqui. Próximo slide, você vai ver mais especificamente aonde Patmos está. Essas 7 cruzinhas aqui, elas mostram no mapa onde estão as 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais uma mensagem respectiva foi enviada no Apocalipse. Isso está nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Então, as igrejas de Éfeso, a Laodiceia, seguindo a ordem: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia. Patmos, que é a ilha prisão romana, aonde João estava quando escreveu o Apocalipse, isso ele diz no início, está aqui. É uma ilha prisão, para onde iam os sentenciados romanos de exílio, aqueles que cometiam crimes políticos também, aqueles que se levantavam contra a autoridade do império de uma ou de outra maneira, eles eram enviados para a ilha de Patmos, que fica aqui, não é? No mar Mediterrâneo, a sudoeste da cidade de Éfeso, não é? Que é a cidade mais próxima da ilha de Patmos, não é? Então, tem um videozinho que nós vamos passar agora, né? Você que está acompanhando esse estudo pelo DVD, você também vai ter acesso a esse vídeo agora, que vai dar um panorama histórico da composição do Apocalipse, e logo em seguida nós estaremos de volta. Para entender o verdadeiro significado do livro, precisamos voltar às suas raízes. Segundo a Bíblia, João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, perto da costa turca, naquela época sob o controle do Império Romano. João diz aos fiéis que está na ilha por causa da palavra de Deus e o testemunho de fé em Jesus.
Sempre que o Apocalipse menciona o testemunho de Jesus, ele o liga a sofrimento. Na verdade, a palavra grega martus para testemunha se transformou no nosso termo mártir e assume esse sentido primeiramente no livro da Revelação. Se João estava sofrendo em Patmos, seria ele um prisioneiro dos romanos? Ian Boxall é perito sobre o autor do Apocalipse. Esta é a caverna onde, segundo a tradição, João tem suas visões. Aqui neste lugar é onde ele tradicionalmente apoiava a cabeça. E como não era muito ágil, segurava nisto aqui para se erguer. João, segundo todas as tradições, está aqui como exilado. Elas diferem precisamente quanto ao porquê de ele estar aqui, sobre quem o exilou, mas todas elas concordam que ele estava aqui em virtude de sua crença cristã. Embora não haja nenhum indício arqueológico de uma prisão romana, a localização da ilha sugere que servia a um propósito militar. Patmos pode ter sido uma de uma série de ilhas-fortalezas que defendiam um importante porto marítimo de Mileto, a 65 quilômetros dali no continente. Era um lugar ideal para confinar exilados. Mas, se João estava no exílio, parece estranho que ele tivesse liberdade para encontrar uma caverna, ter visões, anotá-las e depois enviar os documentos às suas igrejas no continente. Essa talvez fosse a forma de Roma exilar os encrenqueiros. Quando as autoridades romanas mandavam alguém para o exílio, a pessoa tinha uma certa liberdade. Ela não ficava numa prisão, somente não lhe era permitido aparecer em certas regiões, ou então era obrigada a restringir seus movimentos a apenas uma ilha. Mas ela podia manter a correspondência através de intermediários que navegavam entre a ilha e o continente, de modo que João deve ter podido manter contato com as igrejas às quais se dirigia. Há muita raiva no Apocalipse e um desejo de que a justiça seja feita. E isso sempre foi visto como um resultado direto da perseguição romana aos cristãos. Diante disso, João tinha toda a razão de estar revoltado. O fato é que, no século I, as autoridades romanas perseguiam sistematicamente os cristãos por todo o império. Acredita-se que a violência começou cerca de 20 anos antes de o Apocalipse ser escrito, sob o reinado do imperador Nero, em 64 d.C. Segundo a tradição, Nero culpava os cristãos pelo incêndio trágico e catastrófico que devastou a cidade naquele ano. Alguns cristãos foram crucificados. Ele usou seus corpos como tochas para iluminar os caminhos até a cidade. Foi uma experiência tão devastadora que as lembranças de Nero marcaram as primeiras comunidades cristãs. A maioria dos acadêmicos concorda que Nero realmente perseguiu os cristãos. Mas o Apocalipse provavelmente não foi escrito sob Nero. Foi datado por volta de 90 d.C., no reinado do imperador Domiciano. Indícios no próprio livro parecem indicar que Domiciano era bem menos brutal que Nero. Se o Apocalipse tivesse sido motivado pela perseguição à comunidade de João, era de se esperar que ele citasse uma série de mártires pelo nome. Na verdade, o livro da Revelação menciona apenas um. O livro é obcecado por aqueles que morreram em virtude de seu testemunho a Jesus, e seu número chega a milhares. Mas ele apenas menciona um, chamado Antipas, que morreu por causa do seu testemunho de fé. Embora João mencione a morte do mártir Antipas,
Agora há indícios de que o imperador Domiciano talvez não tenha o sangue de tantos cristãos em suas mãos. Historiadores recentes começam a questionar se Domiciano realmente perseguiu os cristãos e se ele foi de fato um tirano, segundo os relatos de antigos historiadores. Não existem muitas provas quando se começa a investigar esse aspecto. Se os cristãos não estavam sendo perseguidos, é difícil imaginar como o Apocalipse exerceu qualquer impacto sobre seu público. João deve ter tido outro alvo. Estas ruínas do século II contêm uma pista vital sobre os motivos que fizeram João escrever o Apocalipse e quanto ao livro realmente conter a chave para o fim do mundo. A antiga cidade de Pérgamo situa-se 320 quilômetros ao norte de Éfeso, na atual Turquia, e foi um importante centro político e religioso na província romana da Ásia Menor. Também abrigava uma das novas comunidades cristãs que primeiro recebeu o livro da Revelação. Mas Dan Showalter, perito em arqueologia bíblica, acredita que os templos pagãos de Pérgamo oferecem melhores indícios sobre o que afligia João. Os restos parcialmente reconstruídos nos dão uma boa ideia de como a edificação devia ser impressionante. Mas era no pátio em volta do templo que a maior parte da atividade acontecia. Havia sacrifícios num altar em frente ao templo. As pessoas se reuniam, cantavam canções, ofereciam preces e votos. Depois, quando a cerimônia acabava, elas talvez levassem para casa um pouco de carne para complementar a dieta. João estava familiarizado com a veneração pagã, mas essa prática religiosa crescia em popularidade e estava em conflito direto com o cristianismo. Ela havia começado cerca de 100 anos antes de Domiciano, com a construção de templos a um novo deus, o imperador Augusto. Deve ter havido sacrifícios no templo imperial, onde as pessoas da cidade se reuniam e participavam honrando a presença e o poder de Roma e o imperador como indivíduo. Essa idolatria se espalhou pela Ásia Menor durante todo o século I. Todas as cidades do Império Romano tinham muitos templos, mas eram construídos para se adorar e agradecer a uma pessoa viva, um deus imperial. E aqui pode estar a chave para o Apocalipse. Para João, esse culto ao imperador era uma terrível blasfêmia. João teria resistido ao culto imperial porque contrariava a crença em Jesus, algo que ele tinha muito interesse em promover. Mas o indício mais evidente de que o império, especialmente o culto imperial, era o alvo de João, vem de uma de suas visões mais apavorantes. Uma besta terrível que declara guerra ao povo de Deus. A besta, ele escreve, exige veneração. E isso fornece a primeira pista quanto ao que isso realmente representa. A adoração aos deuses imperiais havia se tornado extremamente popular, a ponto de as pessoas que não participassem serem consideradas como pessoas desleais. Nessa estranha visão, a besta não tinha uma cabeça, mas 7. Na época de João, 7 imperadores haviam governado o império. João nos diz que são 7 reis ou soberanos. E embora os estudiosos discordem quanto ao qual imperador romano essas 7 cabeças representam, elas parecem representar o poder imperial romano. João também associa a besta às 7 colinas. E é claro, a cidade de Roma era conhecida na época, assim como hoje, como a cidade das 7 colinas. Para muitos acadêmicos, essas referências ambíguas, mas repetidas à besta, mostram que o alvo de João não é a perseguição romana, mas o paganismo do culto imperial.
Porém, a história toda não acaba aí. O público de João, como cristãos fiéis, teria compartilhado de suas visões e, portanto, não haveria necessidade de escrever a tal carta. Porém, uma olhada mais detalhada no texto do Apocalipse revela por que João achou que seria tão importante difundir sua mensagem. Parece que ele ficou alarmado com o comportamento de alguns membros de seu rebanho. Uma dessas igrejas se encontrava em outra parte do Império Romano. Ao sul de Pérgamo ficava a antiga cidade de Éfeso. Parado nesta praça, na antiga cidade de Éfeso, é fácil perceber a forma como João a conhecia. As ruas eram cheias de gente e as lojas vendiam muitas coisas. Era uma antiga cidade portuária para onde vinham as pessoas de todo o Mediterrâneo e de mais além para negociar, trocar ideias e às vezes compartilhar religiões. Neste caldeirão cultural mediterrâneo, a igreja cristã era só uma pequena minoria. Um teatro como este acomodava 25 mil pessoas e a comunidade cristã, as igrejas daqui, provavelmente representavam uma porcentagem bem pequena disso. Os cristãos deviam encher apenas algumas fileiras. A pressão sobre essas comunidades era grande, especialmente num próspero centro pagão como Éfeso. Pressão que poderia enfraquecer a fé de uma igreja ameaçada. Seus vizinhos estavam continuamente celebrando os vários deuses que eram populares na região, assim como os deuses imperiais de Roma e às vezes até o próprio imperador. Havia símbolos das várias divindades por todo lado. Parece que uma das questões principais para alguém como João não é o fato de estarem sendo perseguidos, mas o fato de terem se tornado tranquilos demais. Eles se acomodaram, encontraram seu lugar na sociedade. E ele quer sacudi-los um pouco. Se João escrevia para aqueles cristãos que haviam começado a venerar os imperadores de Roma, isso ajudaria a explicar por que o último livro da Bíblia foi escrito. Bem, foi visto, que as pressões que a igreja estava sofrendo também foram causa de João ter escrito o Apocalipse. E quando nós observamos, logo no início do Apocalipse, você pode abrir sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 1. Logo no início, no versículo 9 do capítulo 1, ele diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo: O que vês, escreve no livro. E manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a meus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último.
E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E aqui nós temos uma indicação, de acordo com vários pensadores, especificamente nesse texto, no versículo 19, que para muitos há uma divisão que já está registrada, predeterminada, logo no início do Apocalipse. Observe que o Senhor Jesus, nessa visão que João teve dele em Patmos, diz que ele deve escrever as coisas que ele viu, não é? As que são, como se houvesse um momento, não é, diferente das que ainda iriam acontecer. Não é? Para aqueles que interpretam o Apocalipse sob uma perspectiva futurista, essa divisão, as coisas que são, é porque há material no livro que está relacionado com os dias de João. E há material no livro que é para a frente, não é para os dias de João. Então, essa divisão, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer, pode indicar uma visão, uma correspondência aí com a visão de interpretação, a linha de interpretação chamada futurista. Tá certo? Que realmente diz que nem tudo que está no Apocalipse é para os dias de João. Há muito no Apocalipse que é para frente, para além dos dias de João. Tá certo? No versículo 20 ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, porque João viu 7 estrelas, né? Também que ele chama de candeeiro. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito bem, a partir daí, né, nós vamos ter o capítulo 2 e o capítulo 3, que são as mensagens, né, às igrejas da Ásia Menor. Tá certo? Então, nós temos aí a igreja de Éfeso. Né? Primeiro, eu fiz uma diferenciação, uma divisão, uma sistematização em relação à igreja de Éfeso. E não somente a ela, mas todas as igrejas. Né? E essa diferenciação, ela vai seguir a ordem para todas as igrejas. Então, nós temos aí. Então, há um elogio, uma crítica, uma introdução e uma promessa. Tá certo? Esse esquema é seguido para todas as igrejas, todas as mensagens às 7 igrejas do livro do Apocalipse, da Ásia Menor. Então, Éfeso é uma igreja que, de acordo com o texto, capítulo 2 do livro do Apocalipse, rejeita o mal, persevera e é paciente. Crítica: o amor não é mais fervoroso. Instrução: fazer as obras que fez no início, ou seja, voltar ao primeiro amor. E por fim, a promessa é a árvore da vida. Tá certo? Quando nós observamos a instrução e a crítica, não é? Você observe que a instrução tem a ver com o problema da igreja. Né? A instrução tem a ver com o problema pelo qual passa a igreja. Voltar ao primeiro amor, ao que tudo indica na carta do Apocalipse, no livro do Apocalipse, significa que os cristãos eles não estavam mais se relacionando de uma maneira espiritual, adequada, devida. Né? E isso foi motivo de crítica, de repreensão do Senhor Jesus para aquela igreja, tá certo? Pode passar. A igreja de Esmirna também segue o mesmo sistema, né?
elogio, crítica, instrução e promessa. Elogio, suporte, sofrimento graciosamente, crítica, nenhuma. É uma das igrejas que não sofre crítica. Somente 2 igrejas não têm crítica, não recebem crítica de Cristo. Não é? É Esmirna e Filadélfia. Agora, é importante que a gente observe que a falta de crítica não significava para a igreja a falta de tribulação, falta de problemas. A igreja tinha problemas. A igreja de Esmirna, não é, iria passar por uma provação e a instrução foi para que fosse fiel até a morte. E por fim, tem a promessa que é a coroa da vida. A vida eterna é a promessa para todas as igrejas. Não é? Pode passar. A igreja de Pérgamo é a terceira. Você vê, manter a fé em Cristo. Isso porque nos dias do Apocalipse, o grande problema da igreja eram as heresias. Heresias que adentravam a igreja em fins do século I e manchavam o centro nevrálgico da fé cristã, que é justamente a pessoa de Cristo. Então havia ataques sobre a pessoa de Cristo, quem Jesus era, se era divino, se era humano, se Jesus... O gnosticismo nesses dias estava muito forte, não é, na Ásia Menor, em todo o Império Romano. E foi um problema muito sério em relação à manutenção da fé cristã. Então, eles deveriam manter a fé em Cristo. Como crítica a Pérgamo, eles eram tolerantes com a imoralidade, com a idolatria e com as heresias. A instrução foi que se arrependessem, né? O arrependimento, no grego, não é somente sentir-se mal com aquilo, mas é realmente mudar de prática, fazer o contrário. Então, arrepender, e a promessa é o maná escondido em uma pedra com um novo nome, uma referência também à vida eterna. Não é? Todas as promessas giram em torno da vida eterna para as igrejas. Não é? Próximo. Tiatira é a próxima. Elogio. O amor, o serviço, a fé, a paciência são melhores do que eram no início. A igreja cresceu espiritualmente. Crítica. Toleram o culto idólatra e a imoralidade. Mais uma vez, heresia na igreja. Era uma igreja que tolerava heresia. Instrução. Julgamento estava vindo. Eles deveriam ser fiéis. E a promessa é: governarão nações e receberão a estrela da manhã. Mais uma referência à vida eterna. Não é? Próximo. A igreja de Sardes, elogio. Alguns têm sido fiéis. Crítica. É uma igreja morta espiritualmente, a igreja de Sardes. Instrução. Arrepender-se e fortalecer o que ainda resta. E a promessa é que os fiéis, esses que são fiéis, eles vão receber a coroa da vida. Eles serão vestidos de branco, uma referência também à vida eterna. Certo? Próximo. Filadélfia, a penúltima das 7 igrejas, persevera na fé, obedece a Cristo e honra o seu nome. Crítica nenhuma, é outra das igrejas que não recebe crítica. Instrução é para que eles continuassem fiéis, e a promessa é um lugar na presença de Deus, um novo nome e uma nova Jerusalém. Certo? Próximo. Laodiceia é a última igreja. Não há elogio para essa igreja. Crítica é que é uma igreja completamente indiferente espiritualmente. Não é? Instrução é se arrepender e ser zelosa, e a promessa é compartilhar do trono de Cristo. Tá certo? Próximo slide. Aí está um resumo, não é, das mensagens às 7 igrejas. Não é? Para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o elogio, a crítica, a instrução e a promessa. Então, no DVD você vai ver o esquema das mensagens às 7 igrejas, todos reunidos. Eu gosto de chamar a atenção uma coisa aqui. Em relação às críticas, não é? Observe. O amor das primeiras obras caído na igreja de Éfeso. Esmirna não tem crítica. Pérgamo
idólatra, né? Idolatria. Tiatira também. Sardes, uma igreja espiritualmente morta. Filadélfia não tem crítica. E Laodiceia é diferente. Se nós formos observar proporcionalmente, as igrejas estavam padecendo de apatia espiritual, indiferença, e eram tolerantes com graves pecados.